Rádio Letras, o livro que fala. Está no ar mais um episódio da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense. Este projeto tem apoio da FAPERJ. Não sinto o meu corpo. Não quero senti-lo por enquanto. Só permito a mim existir, hoje enquanto consistência de palavras. Estas combinam-se certas frases que expressam pensamentos meus, oriundos da memória afetiva e criados pelo acaso. Combinam-se em outras frases que são respostas a perguntas que me fazem desde que saí ontem da cadeia. Em mais outras frases que traduzem as minhas opiniões sobre isso ou aquilo que leio nos jornais e nas revistas, devorados com avidez. Ainda não tive a coragem de ver o corpo de onde saem essas frases, a coragem de ver-me em corpo inteiro, refletido no espelho que está por detrás da porta do guarda-roupa. Sei por isso que só o meu rosto existe. Vi-o ontem, à noite, antes de deitar-me, e hoje, pela manhã, quando escovava os dentes, raspava a cara e penteava os cabelos. Tentei deixar baça a imagem no espelho. Na hora da navalha, não foi mais possível. Podia ferir-me. Acendi a luz. Aceito a intimidade no banheiro, mas não a acato ainda no quarto de dormir. Olá, você está ouvindo mais um programa da Rádio Letras. O convidado deste podcast é Silviano Santiago, premiado escritor e ensaísta brasileiro, agraciado com o Prêmio Camões e professor emérito da UF. Neste segundo episódio, Silviano aborda temas como o pós-estruturalismo, a autoficção e a emergência de novas vozes na literatura brasileira. Nascido em Formiga, em Minas Gerais, em 1939, graduou-se em Letras pela UFMG em 1959 e doutorou-se na Université de Paris, Sorbonne, em 1968, com tese sobre André Gide. Silviano Santiago recebeu vários prêmios pelos seus livros ficcionais e também pelo conjunto da obra. Foi vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 1982, com a narrativa Em Liberdade, e em 1993 com Uma História de Família. Em 2009, recebeu o Prêmio ABL de Ficção pelo livro Heranças. Em 2013, recebeu o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. Em 2015, foi vencedor do Prêmio Oceanos pelo romance Mil Rosas Roubadas. Em 2017, ganhou novamente o Prêmio Jabuti pelo livro Machado, romance. Em 2020, recebeu o Prêmio Ezequiel Martínez Estrada, da Casa de las Américas. Em 2022, recebeu o Prêmio Camões pelo conjunto da obra. Para realizar essa entrevista, convidamos 3 jovens leitores da obra de Santiago: Gabriel Martins, doutorando em Letras pela PUC-Rio e professor; Luísa de Almeida, doutoranda em Estudos de Literatura na UF e professora; e Diana Klinger, professora de Teoria da Literatura na UF e pesquisadora do CNPq. Fique conosco. Na década de 70, especificamente em 74, você volta definitivamente ao Brasil, contratado como professor na PUC do Rio de Janeiro, no recém-criado Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira. A década de 70, na sua vida, me parece marcado por um contato muito forte com isso que a gente pode chamar de cultura popular, digamos, cultura de massa, música popular, poesia marginal. Por outro lado, com uma produção intensa ainda no campo da literatura brasileira como crítico. Isso parece resultar, em 78, com a publicação de Uma Literatura nos Trópicos, que consiste num livro de ensaios com materiais muito heterogêneos, que tratam desde a função da entrevista, por exemplo, para a canção popular, né, a posição do cancioneiro, e, por outro lado, discussão sobre, por exemplo, Eça de Queiroz, ou o Ateneu, né? Pensando também poesia marginal. De que maneira essa heterogeneidade de assuntos ficou presente na sua vida na década de 70, quando você volta ao Rio de Janeiro?
a forma, né, profissional dessa heterogeneidade está no fato de eu ter escrito uma tese, né, de doutorado numa universidade estrangeira, né, no caso francesa, sobre literatura que não era brasileira, literatura francesa, a quantidade de obstáculos que isso oferece e ofereceria, e continuaria a oferecer. Entende? Então, foi uma experiência muito boa, quer dizer, eu acho que toda experiência, né, no ofício de viver é boa, ela é positiva, ainda que ela possa ter sido dolorosa, né? E muito boa, mas eu não queria repetir isso, entende? E aí eu decidi, por toda a força da minha profissionalização, em 2 atividades e uma terceira que eu julgava importante em se tratando de Brasil. As 2 que eu julgava importantes era, de um lado, o ensaísmo acadêmico, não é? Eu tinha de ter um currículo vitae que permitisse que eu fosse, que tivesse uma carreira relativamente tranquila, né? Bem respaldada por produção, né? De caráter científico, com todas as aspas. E, por outro lado, eu dei muita ênfase na própria atividade de ensino. Quer dizer, e por ensino, todos nós sabemos, né, não é apenas dar aula, né? Você tem que orientar tese de mestrado, tese de doutorado, naquela época, né? Depois, hoje, até mesmo especializações, etc. E também, né, você tem que ajudar, né, se possível, a que aquela tese seja publicada com os contatos que você tem junto a editoras, etc. Eu devo ter conseguido a publicação de ao menos, por exemplo, 15 teses, né, e das que eu orientei, e ainda, e finalmente, né, que seria a terceira forma, ter alguma contribuição na imprensa. Entende? E a contribuição na imprensa, para mim, não foi tão difícil, para falar a verdade, foi a mais fácil. Porque eu comecei minha carreira como crítico de cinema. E, como crítico de cinema, eu fazia resenha de filmes, né, que é a coisa mais atual que tem. O filme está sendo exibido na cidade, você faz a resenha do filme, publica, as pessoas leem, gostam, não gostam. Se for cinema nacional, o diretor gosta, não gosta, etc., daquelas intrigas, etc., etc. Então, você já entende aí que essa falta de homogeneidade, ela é também uma falta de homogeneidade na própria maneira como o profissional é constituído. Entende? A minha carreira é bem diferente da maioria dos professores que eu conheço, entende? Que, em geral, tendem, não é, a ser professores, orientadores de tese, escrever a tese, e depois alguns poucos livros, né? E que esses livros não sejam muito diversificados, que sejam dentro da sua própria especialidade. Quer dizer, e aí você vê que já esse meu interesse pelo que nós chamaríamos hoje de pop art, né? Naquela época não era tão comum o uso da expressão, hoje já é tranquilo, né? Esse meu interesse pela pop art já vinha de um interesse pelo cinema. E, obviamente, pela imagem. Quer dizer, eu já tinha um determinado hábito de tratamento da imagem em movimento. Eu li bastante teóricos do cinema, entende? Os mais importantes, em geral, tratavam da questão da montagem, né? Eu li, fiz até mesmo traduções de psicologia da composição de Malraux, fiz muito trabalho. Fui um dos introdutores no Brasil de um crítico que depois se tornou muito importante, que é André Bazin, que é o teórico
do cinema francês novo, né? E eu fiz 2 artigos, inclusive, numa época em que não se falava ainda dele, que eu dei um título até meio engraçado, que é Reader Digest, de André Bazin. Quer dizer, ou seja, André Bazin para ser consumido como a revista Reader's Digest, né, que fazia um digestivo dos grandes livros. E, obviamente, as pessoas se interessaram muito, porque estavam falando de André Bazin, mas ninguém entendia muito que André Bazin tinha escrito, que é um francês um pouquinho complicado, porque era ontologia de cinema, e ontologia de cinema não é para todo mundo, né? Assim, e você já vê a própria ideia do glossário aí de Derrida, esse lado, né? Dessa heterogeneidade, porque, estando no Brasil, você tem que facilitar também as coisas, entende? Mas não facilitário, né? Facilitar no sentido de ajudar, né, que aquele projeto que é alheio se concretize, entende? No caso do André Bazin, ou no caso de um aluno que faz uma boa tese e que precisa ser publicado. Então, você vai vendo que essa heterogeneidade ela acaba sendo homogênea, se você ver da minha perspectiva, porque ela se refere sempre a uma diversidade que é minha. Entende? Que eu sou incapaz de ser meio único, entende? Eu sou incapaz de ser singular, entende? Quer dizer, eu prefiro ser isso, né? Ser vários e sendo vários com atuações, usando o famoso verso de Ana Cristina César, né? Um tanto sábias, mas não tão generosas. Quer dizer, porque eu pretendo que essa generosidade ela seja sempre crítica e nunca sentimental. Entende? Quer dizer, é uma escolha que tem de ser feita como depuração. Não é uma escolha simplesmente porque você gosta da pessoa. Você pode ter gostado da pessoa e dar de presente um perfume, uma caixa de chocolate. Mas publicar o livro de uma pessoa precisa de passar por um determinado crivo, determinada depuração, entende? Então, essas coisas, eu acho que tudo isso faz parte muito desse ofício de viver, que tem uma organização interna, entende? Desde os anos 80, a crítica literária na América Latina e no Brasil tem apontado uma recorrência entre autores que utilizam elementos de suas próprias vidas na composição de narrativas ditas ficcionais. Esse recurso, claro, não é exatamente uma novidade. Há uma longa tradição de memórias, biografias, autobiografias, diários íntimos e outros gêneros discursivos, nos quais a vida do autor aparece como matéria trabalhada pela palavra, como um modo de expressão. Um sinal dessa permanência é justamente a multiplicação de termos, tanto na crítica quanto entre os próprios escritores, que se relacionam com a dimensão biográfica. Autoficção, escritas de si, escrevivência, grafias de vida. Apesar de todos se referirem à presença do eu na escrita, esses conceitos operam de formas distintas e ajudam a evidenciar os deslocamentos entre os gêneros da tradição moderna e as novas formas de olhar o mundo na contemporaneidade. Na sua obra, essa presença do biográfico, ou do autobiográfico, é algo que se observa desde os livros publicados na virada do século, como Uma História de Família, O Falso Mentiroso e Histórias Mal Contadas. Nesse mesmo período, no ensaio Meditação sobre o Ofício de Criar, você já refletia sobre essa contaminação autobiográfica nas suas narrativas, chamando-a à época de autoficção. Mais recentemente, no entanto, você tem preferido o termo grafias de vidas para se referir a obras como Em Liberdade, Viagem ao México, Machado e Menino Sem Passado, destacando uma diferença em relação à biografia tradicional ao propor uma aproximação entre estrutura corporal e estrutura narrativa.
Quando e como essa noção de grafias de vida começou a tomar forma no seu pensamento? O que motivou esse deslocamento em relação à biografia mais convencional? A ideia de vida humana está em todas as expressões. Quer dizer, então, o que me motiva é a vida humana. Como é que você aborda, ou como é que eu abordo a vida humana? Eu me dei conta do momento em que estava escrevendo a minha tese. Eu trabalhei em André Gide. E André Gide é algo que toda a história da literatura vai dizer, né? Ele dramatizou a própria vida na sua obra. E ele não esconde isso, porque, ao mesmo tempo em que ele escreve os seus romances, ou os seus récits, né? Ele só escreve um romance, ele escreve récit e um romance, ele mantém um diário. Então, eu tive acesso, né, muito cedo, talvez na vida, porque eu ainda estava jovem, eu devia estar mais interessado em como viver a vida, em estar lendo Jack Kerouac, talvez On the Road, ou coisas desse gênero. E lá estava eu lendo, né, narrativas baseadas na própria vida, um diário que, por sua vez, é também relato da própria vida, e estava lendo ainda uma biografia extraordinária dele, de Jean Delay, em 2 volumes, enorme, que era o médico dele, que escreveu a biografia de André Gide. Quer dizer, eu estava lendo essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, muito cedo, né, eu pude ver o que é a escrita, ponhamos, que hoje nós chamaríamos de autoficção, o que é a escrita do diário, né, o sujeito não escondendo nomes, e quando é nome alheio, põe, e se for o caso de não poder pôr o nome alheio, põe a inicial e um pontinho, e por aí vai, né? Mas tudo ali é escancarado, né? E, finalmente, uma segunda pessoa escrevendo sobre essa figura, né? E eu acho que isso foi importante para mim, porque eu percebi que eu nunca seria biógrafo, no sentido tradicional da palavra, entende? Quer dizer, contar aquilo que é resumido num verbete de dicionário. Nascimento, infância, juventude, madureza, profissionalização, madureza, velhice e morte. Quer dizer, eu vi que não era isso que eu queria fazer, porque eu não poderia escrever 2 volumes de 500 páginas sobre assuntos que me interessavam, entende? Quer dizer, eu não poderia escrever a biografia de Graciliano Ramos. Eu gastaria 15 anos da minha vida escrevendo a biografia de Graciliano Ramos. Entende? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, de certa maneira, quer dizer, como bom mineiro, pudica. Eu não tenho muita coragem de fazer um diário. Agora, minhas cartas dizem muitas coisas, mas diário eu acho confuso. Eu acho um tipo de escrita que me embananaria, entende? Então, eu optei exatamente, e Graciliano Ramos foi a primeira grande experiência, né? Quer dizer, teve uma experiência poética antes, que é crescendo durante a guerra numa província ultramarina. Mas aí é relativamente fácil, porque se trata de poesia, portanto, você não precisa de descer aqueles detalhes concretos, etc., de nomes e tudo, né? Você pode fazer uma coisa bem mais ampla. Mas biografia não tem jeito, né? Você tem que dar nome de pai, nome de mãe, quer dizer, tem aquela rotina insuportável que não me agrada. E aí que eu acreditei, né? Quer dizer, que eu poderia, estou acostumado a obstáculos, né? Acho que eu já falei disso pelo menos umas 10 vezes hoje. Eu estou acostumado a obstáculos e gosto de enfrentar obstáculos, então o obstáculo é como fazer
Como contar uma vida sem contar dentro dos relatos canônicos que existem aí. Aí eu falei assim, por que não contar um instante da vida de uma pessoa que eu poderia ler os jornais da época, eu poderia ver tudo, correspondência da época, poderia fazer de um tudo, entende? E, ao mesmo tempo, não é, ser uma coisa delicada e rica, e sugestiva e original. Então, esse é um trabalho complicado, quer dizer, eu descobri que em Graciliano Ramos ele usa os dois gêneros, né, memória, infância, depois ele vai infantil, né, vai usar a memória da experiência da maturidade, não é? E além do mais, não tem diário, né? Quer dizer, eu falei assim, por que não ele não teria escrito um diário? E aí, é claro, eu me vali das informações que tem em Memórias do Cárcere para poder escrever um diário que ele nunca teria tido a ousadia de escrever. Talvez pela mesma razão que eu não tenho coragem de escrever diário, entende? Então, lá estava eu fazendo um diário de um outro, se eu não tenho nem coragem de escrever o meu próprio diário. Porque o Jacques do Prado Brandão me disse, a primeira coisa das coisas que o Jacques me disse quando eu saí de cinema e fui para a literatura, ele falou assim, olha, você tem que fazer um diário, assim como Luz Cardoso, entende? Você tem que fazer um diário, é importantíssimo o escritor ter um diário. E eu falei assim, mas eu não vou fazer de jeito nenhum, a coisa que eu mais odeio é falar dos outros, muito próximos meus, de intimidades dessas pessoas. E cartas, esse é outro problema, né? Repito. Mas, assim, em diário, que é uma coisa com vistas à publicação imediata, não é? Quer dizer, então eu falei assim, então vou fazer isso. E aí eu sabia que eu estava entrando num mundo louco. Mas um mundo louco que me interessava, porque eu tinha certeza que era uma maneira de eu poder falar de literatura de uma maneira que, ao mesmo tempo que era muito pessoal, que era intransferível, e dar um toque sobre o que seja isso, a participação política, dar um toque sobre o que seja o Estado Nacional Brasileiro, dar um toque sobre a relação, que é um tema que me interessa, né? A relação entre o intelectual e o Estado, o intelectual e as instituições, e assim por diante. Então, foi dessa maneira que eu peguei, de certa maneira, tudo aquilo que eu sabia sobre romance, porque, no fundo, a grafia de vida é um romance. Mas não é um romance, entende? Tudo aquilo que eu sabia de diário, mas não é um diário. Tudo aquilo que eu sabia de biografia, mas não é uma biografia. Entende? Embora seja uma biografia, embora seja um diário, e embora seja um romance. Entende? Aí é tanto que o título lá que eu pus, para poder evitar complicações, Uma Ficção de Silviano Santiago. Quer dizer, é uma ficção. E que naquele momento eu não tinha grafia de vida na minha cabeça, teria sido hoje, eu teria escrito grafia de vida de Silviano Santiago. Entende? Por Silviano Santiago, aí no caso, né? E aí é esse motivo. Aí eu vou chegando à conclusão de que essa ideia atual, né, de autoficção, ela, na literatura contemporânea, ela é muito mais generalizada do que a gente acredita. Entende? Ela vem desde sempre. Eu acho que quer dizer, a grafia de vida é uma forma de autoficção, entende? Os poemas, inclusive, de Crescendo durante a Guerra numa Província Ultramarina, autoficção. E eu estou vendo que é uma coisa um pouco óbvia, né? Que você não pode escrever sem o seu próprio, ponhamos, antigamente se dizia experiência de vida. Quer dizer, eu acho que hoje a gente diz sem o seu próprio corpo, entende? Sem
as coisas mais viscerais, entende? As partes mais viscerais do seu corpo estão ali falando, entende? Tudo aquilo que bate no coração, tudo aquilo que bate, quer dizer, para usar os lugares comuns, tudo aquilo que bate nos ouvidos, tudo aquilo que bate nos olhos, tudo aquilo que bate nos sexos, entende? Tudo aquilo está ali, entende? Só que está em palavras, né? Quer dizer, você foi traduzindo aquilo em palavras. Então, eu acho que não há como escapar desse fato, entende? De que grafia de vida seria, no fundo, uma das subdivisões dessa prosa de ficção, que é o gênero por excelência disso que a gente chama, não é só da pós-modernidade, da modernidade. Quer dizer, se você pega a poesia de Baudelaire, se você pega a poesia de Rimbaud, se você pega a prosa de Thomas Mann, você vai vendo, quer dizer, vai vendo tudo, vai sendo, de certa maneira. E, atualmente, eu estou tentando provar, inclusive, que a própria prosa, a grande prosa de ficção de Machado de Assis, ela é também autoficção. Quer dizer, ela tem um relacionamento muito estreito, quer dizer, que já vinha, né, do livro Machado, né, que é grafia de vida, exatamente por causa disso, né, que é relacionamento da doença com a própria organização dos capítulos, que tem pouco a ver aquela organização dos capítulos com o século XVIII, tem muito mais a ver com as crises dele, como, aliás, está lá, só que ele não diz que é epilepsia, é um bêbado que vem cambaleando, escorregando, até batendo num poste. Quer dizer, e aí você desmaia, quer dizer, o capítulo vem cambaleando, o livro vem cambaleando até o final do capítulo, vem cambaleando até o final do capítulo. Quer dizer, ele é escrito, né, por aquela palavra que ele vai usar, né? É um livro escrito por ausências, né? Quer dizer, que é a palavra que ele próprio vai usar no pedido que ele faz do doutor, o médico, né, o médico dele, para escrever as experiências dele. E ele não usa, né? Ele não usa crise, ele vai usar a palavra ausências, as minhas ausências, entende? E o romance dele é escrito por ausências, quer dizer, por esses intervalos, por essas pausas fortíssimas e que não passa a ideia de desenvolvimento evolutivo, né? Quer dizer, a própria trama é organizada de uma maneira muito mais anárquica, com digressões, com escapadas, com coisas fugidias, com questões mais obscuras, mais claras, etc. A gente vem observando nos últimos anos uma emergência de muitas novas vozes na literatura feita no Brasil e uma atenção maior por parte das editoras, por parte da academia e do público de forma geral a questões e autores e vozes que ficaram por muito tempo silenciadas na nossa literatura. Quando em 2023 você recebeu o Prêmio Camões, fez um discurso belíssimo na Biblioteca Nacional, e lá você disse, vou citar suas palavras, a literatura brasileira que eu expressei e continuo a expressar em língua portuguesa está a ponto de passar por abalos sísmicos que serão duradouros. Foram desejados e esperados, agora são exigidos e concretizados. Você poderia falar um pouco mais sobre esses abalos sísmicos, sobre como você percebe a produção literária dessas novas gerações e quais questões que elas trazem para um crítico literário, para um teórico da literatura? É muito boa a pergunta, entende? Porque ela faz todo o sentido. Eu tenho me dedicado muito a essa questão de um ponto de vista mais teórico do que propriamente de leitura dos autores, porque eu não teria tempo, não teria disposição e não teria saúde para ler todos esses novos autores. Então, eu tenho uma leitura, ponhamos, referencial, mais uma leitura referencial do que ou de escolhas. Eu tenho mais uma leitura de escolhas de autores que eu julgo que poderiam representar bem, né, esses abalos sísmicos,
do que propriamente do conjunto, entende? Então, eu vou responder de uma maneira um pouco teórica também. Quer dizer, eu acho que é exatamente a partir da segunda década, né, do século XXI, que tem havido um movimento que deveria ter sido, né, natural já desde o período colonial, que é a manifestação livre, né, dos grupos, né, que compõem isso que a gente chama a brasilidade, né? Quer dizer, Derrida, nesse sentido, já falei, né, que seria mais teórica, né? Nesse sentido é extremamente importante para mim, porque ele me trouxe essa noção de eurocentrismo. Quer dizer, não há dúvida nenhuma, não é, do que a nossa colonização é eurocêntrica. E ela se torna mais e mais eurocêntrica, embora ela, do ponto de vista civilizacional, tenha manifestado através do genocídio indígena e da escravização do africano. Quer dizer, esses dois componentes da brasilidade, né, que já estão, só para dizer, como já até num pensador relativamente conservador, que é Joaquim Nabuco, né, lá está já a importância, né, do africano na construção da nação brasileira, do Estado Nacional, né? E do indígena nem se fala, porque ele sempre, como povo originário, ele sempre foi aceito, mas sempre falado da terceira pessoa, né? Então, o que existe é uma grande dívida, né, das artes em relação no caso, literatura, né, em relação à palavra e à cultura desses grupos. Quer dizer, eu acho que é extremamente importante esse abalo sísmico que a gente tem hoje, porque ele advém de um movimento bastante concreto, que é no momento em que há uma divisão nítida entre crítica literária e crítica cultural. Do momento em que a gente começa a fazer a distinção entre crítica literária e crítica cultural, nós percebemos, né, que a própria literatura brasileira, apesar de escrita eurocentricamente, ela teria de ser lida do ponto de vista cultural. E, ao ser lida do ponto de vista cultural, você teria que dar importância a novos objetos, entende? Que foram escondidos ou foram escamoteados pelo tempo, ou pela censura, ou pelo que seja, entende? Mas que, pouco a pouco, vamos descobrindo que existem. E que esses objetos, né, eles acabam por traduzir, né, até uma outra tradição, né, outras tradições, porque não se trata de apenas uma, de outras tradições, né, que teriam de ser levantadas exatamente por esses próprios grupos. E o que se percebe hoje é que, em lugar de singularidades como Carolina Maria de Jesus, você passa a ter grupos, né? Você passa a ter um grupo de pessoas, um grupo de escritores, né, que são capazes, né, de alimentar a literatura brasileira ou de abalar a literatura brasileira, entende? Com uma palavra que nos escapa, com uma cultura que nos escapa, com uma visão de mundo que nos escapa e que portanto, a esse abalo que eu faço questão de mencionar no Prêmio Camões. Porque não há, é claro que eu não estou pondo em discussão o alto valor da literatura portuguesa, ou muito menos ainda a qualidade da obra de Camões. O que eu estou pondo na mesa, não é outra questão. É a questão do que o eurocentrismo fez de positivo e, ao mesmo tempo, extremamente negativo.
E é essa negatividade, né, do eurocentrismo que está sendo recuperada como afirmação no momento. Então, hoje nós temos vozes afirmativas, né, a que eram negadas o direito de palavra, ou o direito de atuar, ou o direito até mesmo de ser dentro de uma sociedade que não é tão simples como a brasileira. Mas, no entanto, lá estavam presentes, né, com o próprio corpo, com o próprio corpo e a própria vitalidade, né? E, sobretudo, no caso dos escravizados, né, com o próprio trabalho, né? Então, é nesse sentido, né, que eu acho interessante interessante não é a palavra, acho importante que seja aberta a porta, né? Que novas águas, né, entrem nesse nó do nosso mundo, né? E João Cabral falava de duas águas, né? Mas eu falaria, né, hoje de muitas águas, né? Que muitas águas entrem nesse nosso mundo literário, nessa nossa vida literária. O que vai surgir disso a gente já vê, não é? Que é um primeiro movimento que eu julgo importante, que é a necessidade de profissionalização do escritor. E aqui eu faço uma autocrítica, não é? Porque eu não me autossustentei de literatura no sentido amplo, sim, mas não de livros publicados. Por quê? Porque eu adotei a profissão de professor, eu nunca abandonei a literatura. Eu fui autossustentado, né, no caso, pela profissão de professor, e não pela profissão de escritor de livros. Então, nós temos a emergência de grupos, não é, que terão de ser necessariamente obrigados a se tornar profissionais dentro da própria atividade de escritor. Porque não há como você escrever no limbo, né, um romance, uma coisa desse gênero, né? E isso já é um primeiro transtorno. Eu uso a palavra transtorno sem sentido pejorativo. É um primeiro transtorno que fica bastante evidente até no jornal de hoje, né? Quando existe uma feira do livro em São Paulo e o responsável pela feira do livro publica, né, na imprensa os 10 livros mais vendidos, né? Quer dizer, numa feira do livro tradicional, antes, né, seria muito mais, né, aqueles que tiveram melhor público, aqueles que tiveram, apesar de os seus livros não serem os mais vendidos. E, em contrapartida, nós temos, né, a lista dos 25 melhores livros do século XXI, feita meio apressadamente, porque o século ainda mal começou, e que denota, né, a ausência dos mais vendidos, né? Eu achei bem curioso isso naquela lista. Quer dizer, em outras palavras, na minha época, quer dizer, Paulo Coelho não estaria presente. Eu não vou dar os nomes de hoje, porque eles são óbvios para todos nós, né? São aqueles que mais vendem, não estão presentes na lista. No entanto, estão presentes lá autores que vendem bastante bem, que são bastante conhecidos e que se autossustentam, né, com a vendagem de livros. Os primeiros lugares pertencem a esses, e não autores que tiveram, né, organizaram a própria vida de maneira a poder escrever de maneira com maior liberdade, né? Escrever com maior liberdade os próprios livros, e imaginar os próprios livros, a quantidade de páginas, o tipo de linguagem, etc. Muito pessoal, muito singular, etc. etc. Quer dizer, então é isso que eu estou querendo dizer.
Você ouviu um programa da Rádio Letras, um projeto do Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, com apoio da FAPERJ. A direção de programa e edição é de Adalberto Miller. A assistência de edição é de Raquel Alcântara Teixeira, bolsista de iniciação científica da FAPERJ. A locução adicional e assistência de produção é de Matheus Marques. O músico venezuelano Eladio Duber executa no piano peças musicais de sua autoria, cedidas para este podcast, que também cita trechos ilustrativos de obras de Silviano Santiago. Rádio Letras, o livro que